Como surgiu o nome Tempo da Promessa? Pastor, tivesse que ele ia falar fácil demais dessa, né? Por quê? Quando eu me formei na primeira faculdade, eu conheci alguns pastores fora do estado de São Paulo. Nós estudávamos em 60 pastores. E todos eles tinham material. Eles eram pastores itinerantes. E, na verdade, eles eram evangelistas. E a gente começou a criar um laço de amizade. E aí eles começaram a me convidar para pregar fora. E eu não tinha nenhum material. Eu sempre tive um sonho de ter... Eu tenho mais... Acho que eu nunca falei isso para vocês, né? Eu aprendi isso na faculdade. Comecei a escrever minhas pregações. Eu tenho mais de 300 pregações escritas. Esboço de mensagem escrito. E eu tenho guardado até hoje. Fora os que... Isso antes da igreja, viu? Hernandes Dias Lopes acabou de publicar um livro com as pregações. Eu ia falar isso agora, a gente fazer vamos um atrás livro. fazer isso. Então, eu tenho até o livro dele, Pregações Positivas, que me ajuda demais para poder fazer isso. E isso eu tenho antes de abrir a igreja. Então, eu tenho todas as pregações que eu prego. Eu aprendi a pregar com esboço, eu tenho os esboços, né? E eu tinha vontade de ter um e 2 volumes de esboço de pregações. Com 2, 3 pontos, assim, né? Uma introdução, texto bíblico, introdução, desenvolvimento, 3 pontos e conclusão. E não realizei esse sonho. Então, o que eu pensei? Eu preciso fazer alguma coisa. Na época, o auge era DVD. Então, eu tive um sonho de gravar o DVD. E gravei 2 DVD. O primeiro, aproveitando as oportunidades. Você estava nesse? Os 2. Estava nos 2, né? 2. E o segundo, eu gravei O Caminho do Leão, que eu conto a história do ministério mais curto de um profeta, né? Então, na época, eu vim pensando nisso no caminho, se vocês fossem me perguntar isso. Nós tínhamos a nossa empresa, Deus nos deu a El Shaddai, que era uma empresa de camiseta evangélica, para me ter tempo, para me se envolver com as coisas de Deus. Por isso que Deus me deu a empresa, eu pedi para ele isso. E que lá nunca fosse me atrapalhar de eu servir ao Senhor. Só que a empresa também nos deu uma condição, uma estrutura para poder fazer algumas coisas, igual o DVD. Eu gravei o DVD, na época a Polivídeo era considerada a melhor gravadora de Bauru, na época do Walter. E eu tô vendo todas essas câmeras aqui, eu tô me lembrando, né? Eu fiz uma gravação com 4 câmeras naquela época. E eles me prepararam a mídia tudo certinho e eu fui para São Paulo. Então eu conheci a Alfa Mídia em São Paulo, né? E aí eu chego lá, quando eu tô subindo a escada com a pastora, comecei a ver o quadro do Lázaro, da Cassiane, Davi Sasser. Eu fui gravar no mesmo lugar que eles gravaram naquela época, né? Era um sonho, né? Era um sonho, então... E que a mídia não era nem metade do que é hoje, né? Não. Era muito mais difícil. Foi produzido conseguir. em Manaus, na Zona Franca. E a retirada era mínima, era 1.000 peças. Falei, e agora? Mas eu não deu condição, a gente fez. Só que eu sempre, Daniel, eu tive um sonho de, se eu tivesse algum material meu assim, de eu ter um ministério meu próprio, de não colocar o meu nome no ministério. Nada contra, por exemplo, na época eu amava demais, né? Me converti ouvindo o pastor Silas Malafaia. E eu me converti, o seu irmão aqui no podcast falando do Marco Feliciano, que ele era apaixonado por ele. Sim. Me converti ouvindo também, né? Por causa da juventude dele, né? A força que ele tinha para pregar, que ele me entusiasmava muito. Então, mas nada contra isso, mais o Marco Feliciano. O ministério dele é Marco Feliciano, é o nome do ministério dele. Pastor Silas Malafaia, mesma coisa. Eu não queria ter o meu ministério Jefferson Araújo. Nunca quis isso. E eu orei a Deus e falei, Deus me dá um nome para mim, e Deus me deu uma palavra, né? Lá em Atos capítulo 7, que é a palavra da igreja, que está escrito lá, né? O texto diz que Deus chamou Abraão para ele poder viver uma grande promessa na vida dele, e Deus me deu aquela palavra. E aí nós colocamos o nome do DVD do meu ministério, de Ministério Tempo da Promessa. Quando a igreja, isso foi em 2008, 2007, 2008. A igreja surgiu em 2009. E todo mundo, quando via o DVD, falava, aqui é uma igreja, vai surgir uma igreja.